todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta grande oportunidade de estar aqui nesta noite para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu estou alegre, feliz e também sentindo muita falta dos cultos presenciais da igreja, das reuniões coletivas, aonde nós nos alegrávamos, aonde nós nos saudávamos com aquele aperto de mão maravilhoso. E estou sentindo falta de muitos dos nossos irmãos da congregação, a qual eu faço parte, inclusive do meu pastor Francisco, mas quero agradecer a Deus e pedir a Ele que venha sempre estar nos ajudando, nos dando graça, nos dando vitória e nos ensinando a cada dia a caminharmos na sua presença. Amados irmãos, tendo em vista a satisfação, a alegria que está jorrando no meu coração nesta noite, eu quero participar com você um verso da palavra de Deus para a sua e a nossa ligeira meditação, que se encontra no Salmo de número 40. Salmo de número 40, o verso primeiro até o verso de número 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Queridos irmãos, só esses versos aqui da palavra de Deus, e como verso-chave para aquilo que eu quero nesta oportunidade transmitir aos ouvidos dos irmãos, eu friso aqui apenas o verso de número 1 deste salmo, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vemos aqui, podemos observar e constatar o quanto é bom esperar em Deus, o quanto é bom a pessoa saber esperar o Senhor. Diante da situação em que nós estamos vivendo hoje, diante desta pandemia que está se alastrando aí por todos os lugares e mundo afora, nós podemos constatar que há um outro problema muito sério que atinge a vida das pessoas, além deste vírus, que chama-se o estresse do dia a dia. As pessoas hoje, muitas pessoas hoje,
não sabe esperar mais, não consegue esperar. A gente tira pelo que nós, os próprios exemplos que nós vimos no dia a dia. Tem pessoas que as pessoas não sabem esperar. Posso dizer assim com toda segurança, muitas pessoas não sabem esperar nem mesmo para receber dinheiro. Se você observar aí o auxílio do governo, quantas brigas, quantas discussões, quantos empurra, quantas viagens, né? Pessoas já deram atrás deste auxílio, até mesmo sem estar na lista, mas tem que ir lá, tem que procurar ver se o seu nome está lá. Às vezes as pessoas, os repórteres, a mídia lançam uma lista, pessoas, os tipos de pessoas que têm que estar na fila da caixa atrás desse auxílio, os dias específicos para cada pessoa chegar lá e procurar o seu auxílio. Mas o que a gente vê é que as pessoas vão lá, não sabem esperar o seu dia, elas vão lá mesmo sem ser o seu dia, elas estão lá esperando muitas vezes. Muitas pessoas dão a viagem perdida porque não sabem esperar. Isto faz parte, no meu ponto de vista, na minha concepção, isto faz parte do estresse do dia a dia. As pessoas estão apreensivas, as pessoas não sabem mais esperar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, e quero mostrar a você, mediante este verso da Bíblia Sagrada, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, o quanto é sublime saber esperar. Há um provérbio que diz: quem espera, alcança. Quem espera, alcança. E isto é óbvio. Nós podemos ver que muitas pessoas hoje estão de posse das suas vitórias, porque souberam esperar em Deus. Se formos para a Bíblia, a gente vê homens da antiguidade, homens que sofreram uma espera a longo prazo, mas mesmo assim eles não desistiram. Eles continuaram persistindo, e a gente vê quando eles foram abençoados por conta da sua espera. Se nós formos observar no capítulo 5 do Evangelho de São João, do Evangelho de São João, capítulo 5, o versículo de número 6, aquele capítulo inteiro, ele fala sobre o capítulo 5 do Evangelho de João. Ele fala sobre a história de um homem que vivia à beira de um tanque, um homem paralítico que já vivia à beira de um tanque há aproximadamente 38 anos, esperando, obviamente, não a sua cura, porque as expectativas daquele homem, a gente vê pela Bíblia, que as expectativas daquele homem não era exatamente ser curado. A expectativa daquele homem era que a água fosse movimentada e que alguém o lançasse na água. Só assim ele poderia ser curado. Mas a sua primeira expectativa era que alguém chegasse, por ser ele um paralítico, um homem impossibilitado dos seus movimentos, a sua primeira vista, a sua primeira expectativa seria
que quando a água fosse agitada, alguém rapidamente pegasse aquele homem e o lançasse na água, porque a Bíblia registra que tempos em tempos descia um anjo lá no tanque de Betesda e agitava as águas, e o primeiro que descia naquele tanque, ele sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali havia muitos paralíticos, muitas pessoas coxos, muitos doentes esperando o movimento das águas, o que dificultava muito a situação daquele paralítico que não tinha condição alguma de adentrar aquelas águas diante daqueles que ali estavam. Mas mesmo assim, o interessante da história é que aquele homem, ele permaneceu ali, ele permaneceu todos os dias ali naquele tanque, esperando e esperando. Ele sabia que ia chegar um momento em que alguém o ajudaria a descer naquelas águas, alguém se compadeceria dele, era a sua grande expectativa, de acordo aqui com o texto do Evangelho de João. Só que um dia ele teve um encontro diferente. Aproximou-se dele um homem, e aquele homem chegou para aquele paralítico e disse para ele, perguntou para ele se ele gostaria de ficar curado. A expressão daquele homem no versículo de número 6, no versículo de número 6 do capítulo 5 de João, a expressão daquele homem direcionada àquele paralítico foi: queres ficar são? E logo aquele homem se espantou. Aquele homem, ele olhou para aquele moço que estava lhe oferecendo aquela oportunidade de ficar são e disse para ele: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas quando eu vou, aí desce outro primeiro do que eu. Ou seja, ele estava colocando todas as suas expectativas frustradas diante daquele homem que estava perguntando para ele: queres ficar são? O interessante é que eu estava observando que aquele homem, ele não estava perguntando ao paralítico se ele queria que ele o ajudasse a descer nas águas. Aquele homem não estava perguntando ao paralítico se ele queria que ele movimentasse as águas para que ele descesse ali. Aquele homem não queria, não estava perguntando àquele paralítico se ele queria que ele ficasse ali com ele, juntinho dele, até as águas ser agitadas, para que ele pudesse o ajudar a descer nas águas. Aquele homem estava perguntando ao paralítico: queres ficar são? Diante do questionamento daquele paralítico, aquele homem, ele achou por bem honrar o tempo de espera daquele paralítico e logo disse para ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem ficou curado. Aquele homem, ele recebeu uma grande bênção de Deus. Ele recebeu uma grande vitória da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele persistiu em esperar. Esperei com paciência no Senhor. Foi a palavra que o salmista, ele colocou na minha boca através do Espírito Santo nesta noite. Ele disse aqui: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus honrou a fé daquele paralítico. Deus honrou a espera daquele paralítico. E Deus vai honrar a sua espera também. Você que tem esperado, você que tem muitas vezes até pensado em agir, em tomar providências, em tomar o problema para você,
Eu quero dizer a você que a solução é esperar. Espera no Senhor. Espera no Senhor e anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera apoio no Senhor. Existe outra história, tem outra história na Bíblia, eu me lembro agora, muito interessante, de um homem também, esse paralítico, segundo o texto, o homem tinha mais de 40 anos, mas ele estava na porta de um templo chamada Formosa. O texto está lá em Atos, do capítulo 3, aonde aquele homem ficava ali todos os dias, pedindo uma esmola, aquelas pessoas que entravam ou adentravam as portas daquele templo. E ele, dia ou noturnamente, ficava naquele lugar ali, esperando uma pessoa entrar no templo para pedir uma esmola. A gente vê que as expectativas daquele paralítico ali era que alguém soltasse uma moeda para ele, era que alguém desse uma moeda para ele. De repente ele se depara com dois homens que subiam ao templo. Esses homens chamavam-se Pedro e João, que subiam ao templo com o objetivo de orar, de clamar ao Senhor, de buscar a presença de Deus. E ao adentrar a porta daquele templo, aquele paralítico estendeu a sua mão para eles, a fim de que lhe pediam uma esmola. E Pedro, olhando para aquele homem, disse: eu não tenho prata, ou nós não temos pratas, nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem ficou curado. Aquele homem, ele se levantou, ficou restabelecido a sua saúde. Ele entrou no templo juntamente com aqueles dois homens de Deus, e a Bíblia diz que a alegria na vida daquele homem era tão grande que ele entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor por ter sido contemplado com aquela tão grande bênção. Mas o importante dessa história é que aquele homem, ele esperou muito tempo ali na Porta Formosa. Imagine um homem com mais de 40 anos, ninguém se sabe, a Bíblia não relata o motivo da deficiência daquele homem, mas ele tinha mais de 40 anos de idade e estava ali, ou seja, a Bíblia não narra assim o tempo que aquele homem passou ali na Porta Formosa, né? Porém, o motivo da enfermidade dele, quem disse foi Jesus, né? Quando viu ele com 8 dias no templo, Jesus disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aquele homem, obviamente, ele era vítima de uma consequência de um pecado. Estava ali naquela Porta Formosa pedindo esmola, né? E ali a gente vê pelas palavras de Jesus, que Jesus disse: não peques mais. Quer dizer, o problema dele é evidente que fosse de algum pecado, de alguma coisa que ele houvesse cometido, né? Que a Bíblia não narra, não esclarece esse ponto, mas pelas palavras do mestre, a gente vê que Jesus, ele era como se fosse uma repreensão da vida daquele homem. Mas o importante é que ele esperou. Ele ficou lá na Porta Formosa, ele esperava as pessoas chegar, entrar no templo. Todos os dias ele estava ali, não sei há quanto tempo, mas chegou o momento em que Deus honrou o tempo da sua espera que ele estava ali. O quanto é bom, irmãos, esperar no Senhor. O quanto é bom esperar no Senhor. Não existe coisa melhor do que esperar no Senhor. O salmista tinha muita razão quando dizia: esperei, aleluia, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos esperar em Deus, vamos esperar no Senhor, né? Vamos esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor tem vitória. Quem espera no Senhor
não passa em branco. Quem espera no Senhor, com certeza alcança a sua vitória. Imagina a situação também daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela passou 8 anos. 8 anos esperando, 8 anos sofrendo, 8 anos com aquela enfermidade e aquele sangue jorrando. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela gastou tudo quanto tinha com os médicos e ninguém pôde resolver o seu problema. Mas mesmo depois de se encontrar sem nada, de se encontrar numa situação de não poder mais gastar nada porque não tinha, mas ela continuou batalhando, esperando, ela continuou fazendo algo pelo seu problema, pela sua saúde. E uma certa vez aquela mulher, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. E quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, naquela redondeza, naquele lugar, aquela mulher colocou um propósito no seu coração e disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes desse homem, eu sararei de qualquer enfermidade que eu tiver. E naquele momento ela começou agora a caminhar, a romper a multidão, a romper as dificuldades, a se imprensar no meio do povo, até chegar na presença de Jesus. E chegando na presença de Jesus, ela tocou na orla das vestes de Jesus. E quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, irmãos, a Bíblia diz que o sangue estancou, a enfermidade foi embora, a mulher ficou curada. E Jesus, por sua vez, olhou para um lado, olhou para o outro, mesmo sabendo que aquela mulher necessitada tinha tocado nas suas vestes, mas ele perguntava: alguém me tocou? Quem me tocou? E Pedro, respondendo, disse: Senhor, a multidão é grande, o povo te aperta, como é que tu dizes quem me tocou? Mas Jesus persistia e dizia: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia! Então, meus amados irmãos, vale a pena esperar nesse Deus, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena ficar na presença desse Deus. Esta pandemia vai passar, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esta dificuldade, ela vai passar em nome de Jesus, e nós vamos voltar a nos reunirmos e a exaltarmos e glorificarmos a esse Deus e pregarmos a sua palavra com toda a ousadia do Espírito Santo de Deus, e que Deus abençoe a todos.
tremendo.